Então vamos lá, começando a aula de hoje, nossa quinta aula de termodinâmica, então penúltima aula antes da prova. Então semana que vem a gente vai fazer uma revisão, né? A prova é composta por... A prova vai ser composta por 10 questões. Sugiro que todos façam todas as atividades da unidade 1 e 2, pré, pós-aula, avaliação da unidade, né? Para isso conta como nota para vocês. A prova vai ser no dia 8 de abril. Começa a prova à meia-noite e 1 e vai até às 11h59 da noite, tá? Tem direito a só uma tentativa, então façam com carinho. Então, eu sou o professor Anderson Salles, essa é a nossa quinta aula de termodinâmica, sejam bem-vindos. Estamos no final da sessão 2, unidade 2, sessão 3, né? Nós vamos falar sobre balanço de energia, né? Nós vamos trabalhar com sistemas fechados, né? Sempre o sistema é fechado e você tem ciclos termodinâmicos, né? Então eu vou, por exemplo, o meu ar-condicionado, ou a minha geladeira, ar-condicionado é melhor, né? Eu tenho o ar frio passando, normalmente ele passa sobre... ele é pressionado, né? Ele passa sob pressão, e aí ele expande no evaporador. Quando ele expande, ele retira a energia do ambiente, então gela, né? Eu tenho um ventilador que vai fazer com que esse gelado ele circule, né? Um vento forçado para o ambiente, para ele refrigerar, e daí o ar ele vai seguir, né? O fluido refrigerante ele vai sair e vai ser pressionado no evaporador, que é no condensador, que é onde você vai ter o aquecimento. Então, vai ter uma troca de energia. Ele vai liberar energia no condensador. E no evaporador, ele vai tirar a energia. Ok? E aí, vamos seguir o ciclo. Tanto na indústria como nas nossas residências, utilizamos um motor elétrico. Olha, o motor elétrico, eu não sei se vocês fizeram ainda, mas vão ter, né? Eletricidade. E aí, esses motores elétricos podem estar num aspirador de pó, num secador de cabelo, numa máquina de lavar roupas. Na indústria, né? A maioria das indústrias usam máquinas, né? Que possuem motores elétricos. Depois, até, vocês já tiveram residencial? Ah, como é que é? Putz, eu dei essa matéria, cara. Fugiu minha. Instalações elétricas? Já tiveram instalações elétricas? Eu não. Você teve, Gustavo? Está presente. Jonatas, Gustavo. Então, já que não tem resposta, né? Vamos seguir. Instalações elétricas, a gente ensina a parte de instalação, né? Você pode ter motores. Existem dois tipos de motores. Tem os motores de indução e tem os motores que chama motor de passo, tá? A vantagem de uma indústria é que você tenha os dois tipos de motores, porque isso economiza muito, muito, tá? Se você tiver um motor de passo equalizado a um motor indutivo, você vai ter uma economia de eletricidade muito grande, tá? Tem empresas que ganham muito dinheiro fazendo isso, que você tem a parte indutiva e a parte capacitiva. Tem um motor capacitivo, que normalmente é o de passo, e você tem um motor indutivo, que é a indução. E aí, esses dois motores, quando eles são casados, praticamente eles não consomem energia, tá? Porque a energia que um consome passa para o outro. Eles trabalham alinhados, né?
No rádio eu ouvi falar da Max Leader que faz isso, né? Em algumas fábricas você tem bancos de capacitores porque todos os motores são a indução. Então, isso também reduz o consumo de eletricidade. Não tem nada a ver com a aula, mas tudo bem, né? Então, no sistema fechado, eu tenho um motor. Como é que eu faço o sistema fechado, professor, de termodinâmica? É que você fornece energia elétrica, então você está fornecendo um trabalho no motor e o motor está realizando o trabalho, tá? Normalmente os motores são rotativos, então ele está girando, tá? Só que, como todo mundo sabe, esse motor esquenta. Então, você vai ter uma liberação de calor. Se ele está liberando calor, o motor ele está perdendo calor, né? Então, eu tenho um Q de calor que está sendo liberado para o meio. E ele está girando, então ele está realizando trabalho. Pô, professor, mas da onde? Por que ele está realizando trabalho? Da energia elétrica que está vindo da distribuidora. Tudo bem? Tá, o motor passa por um regime transiente, momentos nos quais as condições de funcionamento ainda não estabilizarem. Então, para quem dirige carro, você sabe que se você sair com o carro a frio, a álcool, putz, ele vai dar uma dor de cabeça, tem que esperar esquentar um pouquinho e tal, né? Dar uma estabilizada para ele poder atingir, ó, aqui, ó, regime permanente, né? Um período de estabilização. E na termodinâmica a gente tem como descobrir essas coisas. Deixa eu só voltar aqui. Tem como descobrir essas coisas, certo? Então, para que possamos colocar esses conceitos em prática, a ideia, gente, pô, eu estou fazendo essas matérias de educação moderna, 3.0, e a ideia é que aqui eu passe os problemas para vocês e vocês trabalhem juntos. Só que o que acontece normalmente é que eu fico falando aqui para tentar passar o conceito para vocês, tá? Então, por isso, você vai ver muito você é, nas sessões, né, nas aulas. Então, você trabalha como um engenheiro trainee e um escritório de consultoria, contratado para prestar serviço a uma empresa do ramo sucra-alcooleiro. Alcooleiro. E aí, o que é o nosso sistema? Nós temos uma caldeira que vai queimar o bagaço da cana, esse calor vai ser transmitido para tubos de água, né? Uma caldeira, vou ter aquecimento dessa água. Essa água líquida vai virar vapor aquecido e vai gerar uma pressão. Essa pressão vai fazer girar uma turbina que está ligada a um gerador, normalmente é um motor, tá? E esse gerador vai produzir eletricidade. Mas e o vapor d'água? Professor, é um ciclo, tá? Então tudo bem, saindo da turbina, eu tenho um condensador. O que esse condensador vai fazer? O vapor d'água ele vai tentar esfriar, ele vai retirar a energia desse vapor d'água, tentar transformar em água líquida de novo. Eu vou ter uma bomba que vai jogar essa água de volta para a caldeira. E aí vai fechar o meu ciclo, tá? Esse é o trabalho. Estou explicando bem explicadinho, porque aí eles não. As aulas anteriores foram em cima desse problema, né? Dessa situação. Chama situação problema. Isso, SP. E aí, como integrante da equipe, então agora, né, como integrante da equipe, está fazendo um novo projeto, você é um engenheiro persistente, trabalhador, que quer o melhor para a empresa e precisa identificar as interações de energia que ocorrem na fronteira do gerador de eletricidade. Então, a aula passada a gente falou da turbina e agora a gente vai falar um pouquinho do gerador, né? Que será considerado como sendo um sistema termodinâmico em análise, fazendo o balanço da energia e identificando as formas de transferência de energia que ocorrem nesse sistema. Essa etapa se faz necessária
pois como o objetivo principal desse novo projeto é para o aproveitamento energético do ciclo termodinâmico, é lógico, né? Sempre aproveitamento máximo dessa energia que, teoricamente, está disponível na queima do bagaço da cana-de-açúcar, né? De forma que ela seja mais eficiente, né? Será necessário identificar os parâmetros de eficiência energética do gerador, se são satisfatórios e se encontram em condições de ser aproveitado nesse novo projeto. Isso é muito importante, pois a empresa pretende participar de um novo leilão de energia elétrica. Então, ela vai vender essa energia elétrica para a ANEEL. E o custo da energia é um fator preponderante, né? Então, agora a gente vai ver o nosso sisteminha, como vocês já sabem, que, ó, essa é a figura básica que a gente está trabalhando desde o começo do curso, né? A primeira lei da termodinâmica. Como é que eu vou aplicar essa primeira lei da termodinâmica? Então, nós estamos trabalhando na turbina, no sistema turbina, né? Onde eu vou ter o calor vai vir da caldeira, né? Do vapor da água, tá? Ele vai, no meu sistema, na turbina, ele vai realizar um trabalho de girar o eixo, né? Ó, interessante, ó, o trabalho. E aí eu vou ter uma variação da energia interna. Energia interna de quem, professor? Do vapor de água. Então, ele vai entrar com uma quantidade de energia e vai sair com outra quantidade de energia. Essa diferença vai ser o trabalho que ela realizar, mais o calor, né? Desculpa, a variação da energia vai ser a quantidade de energia que vai ser recebida, né? Menos o trabalho realizado. Tranquilo? Professor, Ok. ó, o que é importante da primeira lei termodinâmica, que é onde o pessoal erra, tá? É o sinal, tá? Que nem eu falei, ó, ele vai entrar com mais energia do que vai sair. Então, aqui vai ser negativo. Por quê? Porque ele vai realizar trabalho, gente. Tá? Ele vai realizar trabalho. Esse trabalho vai entrar na fórmula como negativo. Então, o trabalho que ele realizar tem que ser maior, para ele perder a energia interna, que o calor que vai ser recebido. Tá? Então, se eu recebo calor, positivo, tá? O que é positivo? Se eu dou o calor, se o sistema doa calor, como é que o sistema pode doar? Que tipo de sistema pode doar calor? Por exemplo, a caldeira. A caldeira eu queimo lenha, eu gero calor e esse calor é doado para a tubulação de água que vai ser vaporizada. Entendeu? Eu estou fornecendo calor. Então, quando eu forneço calor, quando o sistema fornece, então, dentro da caldeira, o que vai ser negativo? A tubulação de água vai receber esse calor, então o calor vai ser positivo, tá? A minha turbina vai realizar trabalho? Vai realizar trabalho positivo. Desculpa, ela vai realizar trabalho positivo. Se ela sofrer trabalho, por exemplo, a turbina vai realizar trabalho, mas o gerador ele vai receber o trabalho da turbina. Então a turbina vai ser trabalho positivo e o gerador vai ter trabalho negativo, tá? Então esses sinais que vocês têm que tomar um pouco de cuidado, tá? Eu tenho aqui, ó, o meu sistema, normalmente aquilo que eu falei para vocês, né? O sistema é cíclico, então de 1 vai para 2 e depois de 2, por algum caminho, ele tem que voltar a 1. Se ele não voltar, aí eu tenho uma curva de esterese, tá? Não é o ideal. O ideal é, tá, no começo ele tá frio, ele vai fazer até que ele vai chegar num ponto de estabilização, onde o ponto 1 e o ponto 2 vão ser iguais, tá? E aí vai, ou ele vai, nesse caso aqui da figura, né? Ele vai pelo caminho A e ele pode voltar ou tanto pelo B quanto pelo C, depende da situação, né? Esse é um gráfico muito legal de pressão, tá? Por volume específico, tá? Que depende da quantidade de massa.
Considere duas reais, eu já falei. Para análise e formulação da primeira lei termodinâmica, não foram feitas aproximações ou simplificações, tá? Sendo, portanto, que esta lei é aplicada em processos reais, pois expressa o princípio de conservação da energia de um sistema. Aquilo que eu falei na aula passada, tá? A primeira, o Einstein falou que as leis que ele considera mais precisas são as leis da termodinâmica, porque elas não foram feitas por físicos, elas foram feitas por engenheiro. E o engenheiro fez baseado em situações reais, tá? Então, às vezes parece ser muito abstrato as informações, as ideias, mas foram todas abstrações tiradas do mundo real. Então, a termodinâmica, ela é uma parte da física muito precisa. E é aquilo que eu falei em outras aulas anteriores, que antigamente a termodinâmica, a unidade básica da termodinâmica era caloria. Por quê? Por causa do calor. Então, eles chamaram de caloria. E aí, depois, o Joule, né, o que eu falei na tese de doutorado dele, ele conseguiu unir a caloria da termodinâmica com energia. Então, agora, a gente não fala de caloria, a gente só fala de energia. E existe uma relação entre uma caloria e um joule. Você pegar em qualquer... Hoje eu tô vendo, eu ando reparando as tabelas dos alimentos, elas vêm tanto em calorias quanto em joules. O joule Por quê, professor? Porque joule é o sistema internacional, é o admitido. Beleza. Então, isso a gente já viu, tá? Num balanço, o sistema você tem a variação. Então, eu tenho aqui, ó, a variação da energia, né? Aquilo que eu falei, o que entra, o que sai, menos. Eu tenho também, eu posso considerar também a variação da energia cinética, tá? Aqui eu não sei se a gente vai chegar, mas em fenômenos de transporte a gente trabalhou muito com energia cinética, que dependia da velocidade do fluido e tal. Aqui não, a gente vai manter a velocidade sempre constante, evitar de variar a energia cinética. Pode ser que varie, sim, mas isso mais para frente. Variação da energia potencial, também a gente desconsidera bastante isso, tá? Então esses dois cortam. Então eu fico com a equação da primeira lei aqui nesse slide, né? Se vocês pensarem bem, é bem parecida com essa, só muda as letras, né? Variação da energia é a quantidade de calor menos o trabalho. Então, ó, a variação da energia vai ser igual à energia interna menos o trabalho. E interessante que essa quantidade de energia é a trocada entre o sistema e a sua fronteira, né? Aí a gente já trabalhou isso, mas vale relembrar isso. O que é a fronteira? É o que eu considero. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho é um caso maravilhoso, mas é coisa de laboratório. Eu tenho um motor, eu tenho um gerador elétrico preso uma massa constante. Então, quando ela cai, eu tenho peso, esse peso faz com que gire o gerador, gerando eletricidade, e essa eletricidade vai aquecer uma placa de cobre, que por consequente vai aquecer um gás, um fluido dentro desse recipiente. Se eu considerar só o gás, tá? Então não vai haver trabalho, porque o gás ele vai receber energia. Receber energia. Então, se ele recebe energia, positivo. O que é positivo, tá? Maior que zero. Professor, a mesma experiência. Se em vez de eu considerar o gás ou o líquido, eu considerar o gás, o líquido e a placa de cobre, então eu estou recebendo trabalho. Eu estou recebendo trabalho positivo, tá? Por que o Q é igual a zero aqui? Porque eu estou considerando todo o sistema, tá? Então, dentro do sistema, como a placa de cobre está aquecendo o gás,
isso já não me interessa, tá? Tanto é que aqui, ó, se eu pegar todo o sistema, se eu considerar como todo o projeto, o experimento, o sistema, o que está variando aqui? Energia potencial. Então, tanto que quanto trabalho é zero. Tá? Nesse caso aqui, o meu motor ele está fornecendo trabalho, está fornecendo energia. Dá para entender, gente? Eu tenho receio disso ficar meio na dúvida, ficar com dúvida para vocês. Porque chega na hora da prova, fala assim, pô, o professor não falou isso, que chato. Tem um caso do Halliday, depois se tiver tempo, eu mando para vocês. Ele vai trazendo uma experiência, e aí para cada sistema que você considera, ele pega uma variação, ou da energia, ou do trabalho, ou da energia interna, e aí ele vai vindo. Qualquer coisa eu passo para vocês, é bem interessante. Então vamos lá, ó. Eu tenho um exemplo. Então eu tenho um volume, eu tenho um recipiente aqui, tá? Instante 1. E eu tenho o gás, ele é pressionado até, então é 0,1 metros cúbicos, olha, é massa, tá? 0,1 metros cúbicos, massa, de um gás contido no recipiente rígido, isolado, isso quer dizer que não tem variação de temperatura, provido de um pistão. Então, eles pressionaram o gás a 400 kPa, apertaram o gás até 400 kPa, e tem uma travinha, tá? Um pino trava. No instante 2, esse pino é solto. Aí o que acontece? Como o gás está pressionado, 400 kPa, ele vai, quando o pino é solto, ele vai empurrar o pistão, né? Ele vai empurrar o pistão até travar aqui. Então, vai diminuir pressão, se não há variação, porque é isolado, não há variação de temperatura, ele vai aumentar o volume, todo mundo sabe disso, e vai, para compensar o aumento do volume, ele vai diminuir a pressão, com certeza. Aí, então, ele fala que no volume final é 0,18 metros cúbicos, então aumentou, né? Outra coisa interessante, tá? Sabendo que o processo é politrópico, com N igual a 1,4, o que é politrópico? Ó, gente, é quando eu tenho que considerar a variação do volume, tá? Então, nós temos aqui, ó, a nossa velha fórmula do ensino médio, PVT por Votó, só que agora, como é politrópico, o N não é igual a 1. Então, o volume, ele é elevado a N, tá? Essa fórmula está aqui, guardem em um lugar seguro, para usar na hora da prova. Se for politrópico, tem que usar essa. Não é só o PVT por voltar, não. O volume vai estar elevado a um valor, uma coeficiente N, nesse caso 1,4. Determine a variação da energia interna do sistema. Considere como sendo desprezíveis as variações da energia cinética e potencial gravitacional. Lembra que eu falei? Energia cinética e potencial gravitacional, normalmente a gente vai considerar baixo. E também sem atrito do pistão. Quando o pistão sobe, se ele sofrer atrito, se tiver um atrito, o que vai acontecer? O professor, ele vai produzir trabalho. Tá? Então vamos lá, ó. Primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna é igual a Q menos a energia que ele troca com o sistema, menos trabalho. Só que aqui diz, ó... deixa eu aproveitar, né? Marca texto. Ó, diz que o recipiente é isolado. Tá? O que é o recipiente isolado? Quer dizer que não há troca de calor com o meio externo. Logo, por que você está falando isso, maluco? Vamos lá, marca texto. Por causa dele ser isolado,
o meu Q vai ser igual a zero. Pô, professor, legal, hein? Ficou facinho. Nem tanto, né, meu aluno, querido aluno? Se o Q é zero, então a variação da energia, olha o que ele quer, hein? A variação da energia cinética, desculpa, a variação da energia interna vai ser menos o trabalho, porque um tem que compensar o outro, certo? Então, ó, vou para o meu PVT Povotó. Não, laser é melhor. Será que com a caneta eu consigo? Vou aqui, ó. Já sei. Vou colocar aqui. Não deu certo. Volta. Não gostei não. Ponta da laser mesmo. Então, vou para o meu PVT Povotó elevado a N, que eu dou, tá? Sempre quando eu faço isso, eu dou. Então, 1,4. E aí é o seguinte, a temperatura, lembra que eu falei que a temperatura é a mesma? Como a temperatura é a mesma, o T some, porque não tem variação no tempo, na temperatura, tá? Então, a pressão inicial, que era 400 quilopascal, professor, o senhor sumiu com quilo. Tudo bem, eu posso sumir com quilo, porque eu sei que a resposta, o número que der, vai ser em quilopascal, ok? Se eu colocasse aqui 400 vezes 10 a terceira, eu ia ter essa mesma resposta vezes 10 a terceira, tá? Cuidado com isso. Vezes o volume 0,1 elevado a 1 quarto, vai ser igual à pressão final, ó, vou achar a pressão final. Por quê, professor? Porque o trabalho é a variação entre pressão e volume. Variação da pressão e volume final, pressão final e volume final, menos a pressão inicial e o volume inicial. Como é politrópico, eu tenho que considerar 1 menos 1 quarto. Por quê, professor? Antigamente, se o N, né, for isotrópico, aí eu sumo com esse negócio aqui. Tá? Vai ser só PV, PFVF menos PIVI. Certo? Certo, professor? Então, professor, eu não acredito nisso. Então, vamos lá. Vamos para a nossa calculadora. Vamos fazer a conta, ó, gente. Vou mostrar para vocês do jeito que eu quero a continha. Então, eu vou pegar o meu 400 vezes 0,1. Ó, elevado a x elevado a y, 1,4. Para eles que não conhecem e para o resto que já está cansado de ouvir, normalmente eu pego 6 números significativos. O que é um número significativo? São todos os números menos 0 à esquerda. Tá? Então, vou pegar 6 números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, o que eu olho? No 7º número, eu olho se ele é 5 ou maior que 5. Se ele for 5 ou maior que 5, eu somo a 1. Então, aqui vai ser 3. Se for menor que 5, se for 4, 3, 2, 1, 0, aí eu mantenho esse número, tá? Então, vai dar 15,9243, por causa desse 8. Ó, aqui, ó, tá aqui, ó. 15,9243. E embaixo, opa, professor, ó, esse 0,18 elevado a 1,4 está multiplicando o PF, a pressão final, vai passar dividindo. Professor, eu não acredito que deu esse número. Então vamos lá, ó. 0,18 elevado a 1,4. Eu estou fazendo passo a passo aqui porque eu acho um absurdo eu ensinar coisas muito mais complexas, tá? Como esse caso do PVT Povotó elevado a NI, e o camarada me errar em conta. Então eu quero chamar a atenção para vocês que a conta aqui é importantíssima.
Professor, zero à esquerda não conta, né? Então, esse zero não conta como número. Esse zero também não. Esse conta. 1, 2. Esse zero conta, tá? É só zero à esquerda, sozinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 é, o sexto número é 8. Eu olho o sétimo. O sétimo é 5. Opa, 5, então soma 1. Então vai ser 0,090,652. Ah, professor, tá errado. É, professor. E agora, o que a gente faz? A gente corrige, né? A gente achou o erro, a gente corrige, certo? Eu vou corrigir. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer as... Cadê a calculadora? Deixa eu ver que número que é. 0,9065 29. Agora deu, agora tá certinho, ó. 6 números. Tá, beleza, professor. Então vamos lá. Continuando. Eu tenho que fazer essa divisão aqui. Ó, 6 números ali, tá? Vamos lá. 15,9243 dividido por 0,0906529. Só falta dar certo. Não deu, né, professor? 175, 3 números, mais 3. 66. Opa, depois é o 3, então mantém. 662. Vai lá, professor, arruma lá. Põe errinho bobo, mas, né? É outra coisa, para Iris que não me conhece. Iris, não se preocupa com a nota que vai sair na B1, tá? Eu corrijo depois. Então eu vejo, às vezes, a pessoa chegou muito perto, tá? Errou conta. Pô, não pode errar conta, professor. Mas e aí, vai descontar a nota? Eu desconto, mas desconto um pouquinho, né? Porque se você, dependendo do erro no AVAS, você leva zero. Aí você fala assim, pô, levei zero. Mas aí o professor corrige, faz um ajuste lá, tá? Eu vejo quem está tentando e quem não está nem aí. Tá bem. É verdade, é importante falar isso. De repente chega. Ótimo. Não, é importante, senão. Aconteceu o semestre passado. O pessoal, todo mundo tirou zero. Todo mundo tirou zero. Mas por quê? Pô, era a minha primeira prova, eu considerei um erro baixo. E aí, na hora, eu tive que recorrigir. Na hora de recorrigir, eu considerei as coisas e tal. E aí o pessoal ficou com uma nota razoável. Né? Mas antes eu estava desesperado. Falei, não, meu Deus do céu, ó, perdi, acabou. Esse ano acabou, esse semestre acabou. Pandemia matou a gente e o professor de fenômenos acabou de terminar com. Então, vamos devagar, tá? Tá bem. Espera as notas saírem e tal, que eu sempre considero alguma coisa. Então, vou fazer a continha. Opa, ó, já corrigi aqui. Já corrigi, ó, já tá um 75662. Vezes o volume final. Então, essa é a pressão final, né? Ó, a resposta é em quilopascal. Deixa eu até colocar a minha canetinha. Olha, canetinha. Tinha marca-texto. Então, ó, aqui 400 pascal. A resposta, cadê? A resposta foi 175,662, mas ó, a unidade é quilopascal. Eu coloquei porque eu tirei o quilopascal aqui para colocar o 400, então eu vou colocar o quilopascal aqui para dar a resposta à pressão final, tá? A temperatura aqui embaixo
é a única que eu falo para vocês, que eu bato o pé, ó, no PVT Povotó, a temperatura aqui tem que ser colocada em Kelvin, tá? Sempre em Kelvin. Coloca aí, sempre em Kelvin. Bem, então eu tenho a pressão final, vou achar o trabalho. O trabalho é a pressão final vezes o volume final, menos pressão inicial vezes volume inicial sobre 1 menos N. Professor, tem que decorar essa fórmula? Não, mas você tem que ter ela no coração aí, tem que estar num lugar que vocês saibam onde achar na hora da prova. Não vai ficar me perguntando qual que é a fórmula, né? Isso fico chateado. Isso eu não quero, não. Então, vai lá. 175 vai dar uma diferença, né? Porque temos um resíduo aqui, mas eu acho que a resposta vai dar assim igual. Vezes 0,18. Menos, ó, tô fazendo na sequência aqui. 400 vezes 0,1. Eu não vou colocar o dividido agora, eu vou dar igual. Deu negativo, pá, pá, legal, pá, pá. Dividido por 1 menos 1,4. Ó, tem que pôr parênteses, tá, tio? E deu um número positivo, professor. Isso, exatamente. Só que é 20,96, tá? Não foi dessa vez. 20,95. Por que você não está assustado? Porque a resposta, ó, para quem não conhece, professor, quantos números eu ponho na resposta? Está trabalhando com 6, ó, estou trabalhando com 6 aqui, tá? Coloquei 4 na resposta. Mas a resposta é a variação da energia interna, que é menos W. Então, vai ser menos 20,95. Mas eu vou fazer uma análise dimensional. Ó, o volume, ele deu com um número significativo. Então, 1. A pressão, ele deu com 3 números significativos. O volume final, ele deu com 2. E o N, ele deu com 2. Então, se eu fizer uma média aqui, entre 1, 3, 2 e 2, eu fico com 2. Então, ou 3, né? Sempre é o maior, né? 2 ou 3. Eu vou dar com 2. Então, 20,95, arredondando, vai dar menos 21. Professor, por que quilojoule? Porque eu estou trabalhando com quilopascal. Então, o quilo eu vou permanecer. Ó, o quilo fica. Tanto aqui quanto aqui. Tá? Esse quilo veio do quilopascal, que veio do quilopascal aqui. Olha que interessante. A energia interna diminui porque o sistema realizou o trabalho. Então, o trabalho que o gás fez para subir o pistão foi da sua energia interna. Entendeu? Ele conseguiu. Olha que louco, olha que como faz sentido na cabeça. O gás realizou o trabalho empurrando o pistão, e da onde ele tirou a energia do trabalho? Da sua energia interna. Tá? Vamos comparar isso com o regime. Pô, gente, eu não como, professor, eu não como, eu não tenho costume, né, de comer. Beleza. Isso quer dizer, meu querido, isso quer dizer que ó, o Q seu é próximo de zero. Não, desculpa. Isso quer dizer que a sua energia interna, ela está constante, né? Beleza, está quase zero. Mas, ó, se você não realiza trabalho, essa energia do pouco que você come, ela fica armazenada. Tá? Então, o que eu posso fazer? Professor, como é que seria esse Q aqui, ó? O nosso corpo, 60% do que a gente come, mais ou menos, tá? Tem um erro aí. 60% que a gente come, o nosso corpo gasta para manter esse Q aqui, ó. Por quê?
porque a minha temperatura corporal, senhoras e senhores, é 36 graus, 36,7, né? E o ambiente normalmente está abaixo disso. Então, para eu manter meu corpo acima da temperatura ambiente, eu tenho que fornecer calor. Dá para entender isso? Eu tenho que fornecer calor. Então, eu perco calor para o sistema, tá? A não ser que você esteja no Rio de Janeiro, né? Lá, 40 graus, aí já é outro esquema. Aí você até recebe, né? O que é negativo, né? Desculpa, o que é positivo. Mas normalmente o que é negativo. Então, se eu quero emagrecer, eu preciso equilibrar esse esquema. A variação da energia interna, quer dizer, se eu como, eu aumento a minha variação de energia interna, né? E eu perco um pouco com o quê? Eu preciso compensar isso. Se eu diminuo a minha energia, o aumento da minha energia interna, quer dizer, eu faço um regime, eu preciso também aumentar meu trabalho para eu gastar energia. E aí eu liberando energia, aí eu vou conseguir emagrecer. O meu organismo vai ter que pegar aquelas gordurinhas lá e queimar para ele ter energia para ter esse trabalho. Tal do metabolismo, né? Maravilha. Eu vou trabalhar melhor nisso. Eu gostei dessa ideia, mas eu acho que ainda precisa melhorar, professor. Tá. Agora eu quero que vocês façam. Eu preciso pegar uma água, tá? Então, ó, esse exercício é bem parecido com o exercício anterior. Eu vou pegar, ó, para ajudar vocês, hein? Ó, eu vou pegar as contas do exercício anterior. Ah, para eu ver. Eita! E agora, professor? A gente espreme aqui, ó. Ah, resolvida. Eita, nós sabe tudo. Vou colocar no meiota aqui. Pronto. Então é o seguinte, ó. Esse daqui são as contas que nós fizemos no exercício anterior. Agora eu mudei os números, que é mais ou menos o que eu vou fazer na prova. Vou mudar os números. Mudei os números. Ó, então agora eu tenho 1,001 metro cúbico de um gás ideal, é confinado em um recipiente rígido a 1001 quilopascal. Para reduzir a energia interna, reduzir a energia interna para 80,08 kJ, realizou-se uma expansão politrópica N igual a 1,234. Então, em vez de 1,4 é 1,234. Sabendo-se que o volume final foi tal, quer saber qual é a pressão final, tá? Então eu vou usar essas fórmulas, mas num jeito diferente, tá bom? Ó, então a variação da energia é menos 80. Ah, por que você colocou esse número quebrado? Ó, repara aqui, ó. O volume está em 4 números, pressão 4, energia interna tem 4 números, o N tem 4 números, volume final 4 números. Com quantos números vocês acham que eu quero a resposta? 4. Certo? Nenhuma dúvida nisso. Então tá, beleza. Se a energia interna é menos 80, então o trabalho é 80,08 kJ. Quilo é negativo, o quilo é minúsculo, tá? Então, se eu sei que 80, tá, por que tem esse zero aqui? Eu sei 80,08 vai ser igual. Então vamos lá. PF é a pressão final, que é o que eu quero, vezes o volume final, que é 2,002. Vou colocar tudo entre parênteses, porque daí vai ficar mais bonitinho. Menos PI 1001. Ó, chama atenção para isso aqui, ó. Tirei o quilopascal, gente. Tirei o quilo, né?
tirei o quilo do Pascal e do Joule. Então, na hora da resposta, eu vou ter que inserir como é... ele quer saber a pressão final. Então, a pressão final vai estar em quilopascal, tá? Tudo bem? Beleza. É 1,001. Eita. 1,001. Não, primeiro eu quero a pressão. A pressão é 1001, tá certo. Eita. 001 vezes 1,001. Fecha. Professor, tem que dividir. Ó, vou abrir parênteses. 1 menos N, que é 1,234. Saiu fora. Então, eu vou fazer aqui, vou pôr você aqui. Você vai vir para cá. E você, meu amigo, vai vir para cá. Ficar bem bonitinho aqui em cima. Beleza. Então, ó, esse daqui vai ficar, então, 2,002 vezes pressão final, menos... Por que deu espaço? Achei, descobri o motivo. Eu vou multiplicar esse número aqui. Cadê minha calculadora, meu amor? Tá aqui. Ó, então eu vou multiplicar. Vai continuar negativo. 1001 vezes 1,001. Então deu 1002,001. 6 números? 2, 4, 6. Ó, 2, 4, 6. Então esse 1 morre, porque fica zero mesmo. Então aqui vai ficar 1002. Igual. Ó, 80,0. Vou fazer passo a passo para não ter dúvida. Vezes esse maluco aqui, ó. Ah, professor, então vou abrir um parênteses. Por quê? Por quê, professor? Porque, ó, 1 menos 1,234 é um número negativo. Então, aqui vai ser menos... Entendeu? Por que você colocou parênteses? Para que vocês não subtraiam, tem que multiplicar por um número negativo, só isso. Fecha. Então, ó, agora eu vou fazer duas coisas, ó. 2,002, deu certo? Menos, não, vezes PF vai ser igual. Então, eu vou fazer essa conta aqui, ó. Eu vou fazer essa conta aqui e vou passar o 1002 que está subtraindo, somando, tá? Então, vamos lá. Esse número negativo vezes 80,08, 246. Então, vai sumir o 2 aqui. Vai ser menos 18,7387. Como o 2 é menor que 5, então ele simplesmente mantém o 7. Agora, ó, cuidado. Esse número está negativo, vai passar somando. Mais 1002. Quanto que dá isso? Então, esse número mais 1002. Estranho, né? Não, tá certo. Então, vamos lá. 6 números, ó.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Depois é 2, se é menor que 5, mantém 1. Então, isso daqui vai dar 983,261. Agora eu vou passar o 2002 que está multiplicando, dividindo. Aqui já é positivo, graças a Deus. Nossa, se tivesse pressão negativa, está perdido. Então, a pressão final vai ser igual a 983,261 dividido por 2,002, que vai ser igual, vamos lá, calculadora no bicho, 983,261 dividido por 2,002. Ah, lembra, ó, quero 4 números, agora é a resposta final. Então, 491,1. O 3 é menor que 5, então mantém 1. Então, resposta, 491,1 quilopascal. E aí, o que vocês acharam? Deu para entender, sim. Eu errei, mas deu para entender. Vai conseguir fazer na prova? Não, tá bem. É que eu coloquei o N lá no volume. N no volume. É, vermelho fica melhor? Não, fica feio. Volume, Posso usar. Beleza. Não, mas deu para entender, sim. Vai conseguir fazer na prova? Sim, tem que fazer. Joia, 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 joia. Então, próximo. Então, eu tenho o balanço da taxa de energia. O que é o balanço da taxa de energia? Balanço da taxa de energia em operação em regime permanente. Quer dizer, é aquilo que eu falei do carro a álcool, né? Você põe o carro para esquentar e quando ele atinge a temperatura de trabalho, você pode sair que ele vai ficar naquela temperatura, se ele não tiver nenhum problema, né? Então, eu vou ter, né? Quando eu aplico o balanço de energia no sistema, que percorre um processo, pela própria definição de processo, significa que o sistema passou por um estado do outro. Tá, beleza. Devido às variações em suas propriedades. Entretanto, em algumas situações, por exemplo, uma caixa de transmissão de automóveis, o fluido de lubrificação contido dentro da caixa, além de lubrificar as engrenagens, receberá o calor gerado pelo atrito das partes e o transmitirá para o ar exterior. Olha, gente, isso é importante, né? Considerando o fluido de lubrificação... vou ficar aqui que o mouse está meio esquisito, está meio louco. Transmitirá para o ar exterior. Considerando o fluido de lubrificação como sistema, após os instantes iniciais de funcionamento, considerando que a estabilização seja atingida, suas propriedades permanecerão invariáveis. Assim, o termo regime permanente se refere a uma condição na qual as propriedades do sistema permanecerão invariáveis ao longo do tempo. Nesses casos, são utilizadas taxas em relação ao tempo, tal como potência. Portanto, é conveniente utilizar a equação da primeira lei da termodinâmica em termos de taxa temporal, tá? Então, olha que interessante. Em vez de usar... cadê? Cadê o mouse? Esquece daqui, né? Deixa eu rabiscar ele. Vou até rabiscar ele. Caneta. A gente usa poucos aqui, vai. Crawl. Pronto. Então, professor, eu não entendi. É o seguinte, querido aluno, a variação da energia em relação... Porque é um sistema cíclico, tá? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu estou fazendo o meu sistema, o meu sistema mesmo em regime cíclico, tá? Pá, 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 pá. E aí ele vai aquecendo até que chega uma hora que ele estabiliza. Então, du vai ser Q menos W. Mas quando que ele vai estabilizar?
Não sei. Depende do sistema. Então, eu trabalho com a variação da energia interna no tempo, vai ser igual à minha taxa de transferência de calor menos o potência líquida. Ó, quando tem o pontinho, eu tenho dt. Então, o trabalho vira potência, tá? E o Q? Não, mouse, vai para lá. E o Q vira transferência de calor. Mas a equação é a mesma. Eu vou ter que derivar, professor? Olha, gente, eu não gosto de pedir coisas de muito de cálculo, porque foge um pouco da nossa funcionalidade. Mas, ó, se eu pedir, vão ser coisas bem simples de derivadas, integral, vai ser só com x. Você sabe quanto vale derivada de x ao quadrado, né? 2x. 3, x ao cubo. 3x ao quadrado. Então, eu tenho que pegar o de cima, descer, diminuir 1. É essa a parte de cálculo que eu vou cobrar de vocês, tá? Só isso, não vou cobrar nada mais. Não, porque senão eu daria aula de cálculo. Não que eu não possa, né? Que eu gosto de dar também. Mas, ó, então vamos lá. Vamos pegar esse exemplo bem complicadinho para vocês. Eu tenho um motor monofásico. O motor, por que tem essas ranhuras no motor elétrico? Professor, é exatamente para dissipar o calor. Olha, tá vendo esse Q que está saindo aqui, ó? Quantidade líquida de energia. Para que ele tem que ser eficiente. Eu não posso deixar que o meu motor esquente muito, senão ele queima. Eu tenho fios de cobre esmaltado. O que acontece com a maioria dos motores que param de funcionar? Esse fio de cobre esmaltado, ele perde o esmalte. Para que serve o esmalte? O esmalte serve para isolar um fio do outro. Se eu perco o esmalte, ele dá um curto no motor. Começa a ser fumaça, esquenta, né? Nós temos hoje em dia os carros elétricos. Os carros elétricos funcionam com motores elétricos. Esses motores elétricos, eles têm que ser refrigerados, tá? Tem que ser um pouco refrigerado. Normalmente refrigeração a ar e tal, mas eles têm que garantir essa liberação de energia, tá? Então vamos lá. Voltando para o exercício. Então ele opera a 127 volts, corrente de 20 amperes. Potência, tá? Em eletricidade, não sei se vocês já viram, mas potência em eletricidade é V vezes I, segundo a lei de Ohm, tá? Potência é V vezes I, num sistema ohmico. Ah, professor, mas o senhor falou que é indutor, né? Eu vou considerar nesse caso que é um indutor, tá? Mas não acreditem nisso. Tem muita conta aqui tem muita conta aqui para ser reduzido a isso. Mas para considerações termodinâmicas, mouse toda hora você sai. Para condições termodinâmicas, o trabalho que entra, a potência, né? Porque trabalho ponto com pontinho em cima é potência. A potência que entra vai ser a potência. Putz, de novo. Deixa eu fazer aqui, vai, não perder tempo. Então, a potência que entra vai ser a potência da tomada, tá? E a potência de saída, então, olha, vou ter a potência de saída e a potência de entrada, né? Que joia. E elas vão somar. Vai ter que ser, digamos assim, a diferença entre o que sai e o que entra, o que entra vai ser igual ao que sai, tá? Então, a potência de entrada tem que ser igual à potência de saída mais o fluxo de energia que perde por calor. Quanto menor esse fluxo de energia, melhor, né? Esse fluxo de energia é dado, professor, mas por que tem o fluxo de energia de saída? Porque tem um atrito do rolamento lá dentro, tem um atrito das partes mecânicas, e isso gera calor. E aí, como o motor fica acima da temperatura ambiente, então ele tem que perder essa energia para ficar equilibrado ao meu meio ambiente. O que acontece é que se esse regime for constante,
Então, você sempre tem uma perda de calor, né? Essa perda de calor, ela vira constante, ela fica constante, e o motor não passa dessa temperatura, porque o resto ele está liberando, tá? Então, tá bom. V igual a RI, beleza, joia. Regime permanente, regime permanente, então tem que ler isso no manual dele, né? A temperatura da carcaça do motor, olha, é 38 graus, enquanto que a temperatura do ar é 25. Maravilha. Se a temperatura do ar aumentar, provavelmente a temperatura do motor vai aumentar, da carcaça. Área superficial, área. Gente, em fenômenos a gente falou de uma das formas de você transferir calor é por condução. E aí, olha, eu lembro a lei de Newton do resfriamento. Qual que é a lei de Newton do resfriamento? A energia líquida que você vai liberar, né? Ela é igual, que vai ser transferida, ela é igual ao meu calor, né? O coeficiente de troca de calor por convecção, que a gente vai chamar aqui de H, vezes a área que está entrando em contato, vezes a variação da temperatura, tá? Isso é fenômenos. Eu explico isso para o pessoal em física também, no ensino médio. Normalmente, em escola particular, é no segundo ano essa parte, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos a variação da energia interna. Não pode haver, né, variação da energia interna em relação ao tempo, ele tem que se permanecer constante. Ela vai ser o fluxo de calor menos a potência, né? E aí, a variação da energia interna, como eu já falei, ela não pode variar, então ela vai ser zero. Então, eu sei que a minha quantidade de calor, o fluxo de calor que eu vou perder, menos a potência tem que ser igual a zero. Professor, mas o que é a potência total? Ó, Q de entrada mais Q de saída. Certo? Sendo que o Q de entrada, como ele está entrando, ele está recebendo trabalho, potência, ele está recebendo negativo. Quando ele faz, é positivo. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular primeiro, como é que eu vou calcular a entrada? A entrada é aquilo que eu falei. O trabalho, a potência de entrada vai ser V vezes I. Então, 127 vezes 20 ampere. 127 volts vezes 20 ampere. Essa é a grande sacada do Joule. Ele conseguiu achar uma relação, olha, entre fluxo de calor e potência, né? Então, vamos lá. 127 vezes 20. 2.540. Beleza, professor, 2.540. E o fluxo de calor? O H, ele deu... É isso que eu gosto. Gente, presta atenção nisso. Cadê a calculadora? Perdi a calculadora. Ó, vou colocar a calculadora bem aqui em cima. Tá? Eita. Aqui, mais no cantinho. Pronto, aqui deu. Quanto que é o coeficiente de troca de calor por convecção? Gente, isso daqui, a não ser que vocês trabalhem em empresas que fazem motores, isso daqui é tabelado, isso daqui eles contratam pessoal de física lá para calcular esse H aqui. E no datasheet, no manual dos motores, deveria vir isso. Então, o coeficiente de troca de calor por convecção é 120 watts por metro quadrado por Kelvin. Beleza. H, então, 160. O A, ele deu a área, também tabelado, né? Área superficial da carcaça. Eu espero que ninguém tenha que calcular isso. Já venha tabeladinho. 0,150 metros quadrados. Se não viesse, pergunta para o fabricante, lógico, ele tem que fornecer isso em algum lugar. Então, meu A,
0,150. Temperatura final menos inicial. Temperatura final é a temperatura do motor, 38 graus, e a externa é 25. Então vai ser 38 menos 25. Professor, mas o senhor não falou que tinha que ser em Kelvin? Ó, gente, Kelvin é quando a temperatura está sendo dividida. Aqui não, aqui é um delta, ó. É um menos o outro. Se eu converter os dois para Kelvin, tanto 38 quanto 25, o delta vai dar igual, exatamente igual. Vamos mostrar isso? Então vai, primeiro, 38 menos 25. Então deu 13, ó. Vamos lá. Eu preciso da caneta. Então, ó, deu 13. Vou colocar um 13 bem feinho aí, vocês me perdoem. 13 seria graus Celsius, tá? Beleza. Mas, professor, eu quero converter. Vamos fazer a conversão para Kelvin. Ó. Então, eu vou ter 38 mais 273,15. Ó, vou até colocar vírgula 15. Não precisava, né? Porque na aula passada a gente viu. Se é 38, eu posso pegar 273. Mas tudo bem. Dá 311,15 menos, ó, menos, aparentes, 25 mais 273,15. 13. Então, 13, o delta, ó. O delta, será que eu consigo fazer um delta aqui? Delta T, ele é igual a 13 graus Celsius e também ele é igual a 13 Kelvin. Não tem graus, tá? 13 Kelvin. Então, o número é o mesmo quando é delta, tá? Por que é delta? Então, porque é delta, eu não preciso converter Celsius por Kelvin. Se não tiver esse delta aqui, ó, vou marcar de novo. Se não tiver esse delta, eu tenho que converter. Tá bom? Falo isso, né? Então, beleza. Então, 13. Ô, professor, cadê a calculadora? Calculadora. Então, vamos lá. 160 vezes 0,150, só para ficar igualzinho, vezes aparentes 38 menos 25, que é 13. A gente já sabe, mas eu vou colocar aqui para ficar bonitinho. 312 watts. Então, o fluxo de calor é 312 watts. A potência de entrada, 2.540. Pô, professor, eu já sei que vai ter que subtrair os dois. Ah, eu ponho na fórmula, subtrai. Então, esse vai ser negativo, mais 2.540, que é positivo, 2.228 watts. Ô, maluco, mas e agora? E agora? Vai, vamos. Você falou, achei legal, interessante, mas e aquele negócio da análise dimensional? Como é que fica? Meus amores, é o seguinte. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Beleza. Então, ó, meus amores, é o seguinte. Vamos fazer a análise. Então, eu tenho 3, 2, 2, 2, 3, tá? Ó, 0 à direita conta, 0 à esquerda não. 3 e 3. Então, seria interessante eu dar com 3, né? Tenho 3 de um e 3 do outro. Eu podia dar com 3 ou 2, mas aqui tem 4. Professor, o que eu faço? Querido, faço, converte. Como assim converte, professor? Converte, ó. Quanto que é quilo? Quilo não é 1.000? Então, pô, vamos colocar... Ah, não, vou colocar aqui depois. Igual 2,5
2, se eu colocar em 2, ou 2,22 quilowatts. Mostrei com 2 números, ó. Mostrei com 3 números, né? Se eu colocasse 2,2 com 2, mas nesse caso aqui eu acho que o ideal é com 3. Então, 2,22 quilowatts. Beleza? Converti no sistema de engenharia. Aí eu falo, né? Pô, na época da aula presencial, a maioria dos alunos tem aquela Cássio, FX alguma coisa. Na Cássio tem um botão do engenheiro lá, tem o Eng, que é o botão do engenheiro. Eu pego o resultado, ponho no botão do engenheiro e vai dar 2,22 vezes 10 a terceira watts. Certeza. Tá? Aí eu converto 10 a terceira para quilo. Por que você está pegando o pé dessas coisas? Porque na hora de você fazer um relatório profissional na sua empresa, na empresa de vocês, ou trabalhando para alguma empresa, pô, cara, é muito mais bonito você ver um 2,22 kW do que ver 2.228 watts. Tá? Mostra que você é um engenheiro de raiz. Legal, gostei do raiz. E quando está em operação de regime transiente? Putz, gente, aí no regime transiente é o que está aquecendo, tá? Eu não acho tão importante, eu não vou dar tanta importância para isso, mesmo porque vocês vão ter que fazer uma integralzinha aí. Mas, tá? Normalmente, eu falo isso de experiência, tá? Dificilmente vocês vão trabalhar, a não ser que vocês trabalhem, como eu falei, com empresas que fazem motores, tá? Mas o regime transiente, ele é desconsiderado, tá? Como se o T, ó, vai pegar aqui no final, ó, T fosse infinito, entendeu? Ó, digamos assim, o T infinito aqui, ó, é 57,6 segundos. Então, depois de 57,6 segundos, ele estabiliza. Alguns momentos é legal fazer isso, mas é difícil. E outra coisa, você tem que ter uma equação, ó. Aqui ele deu fluxo. Normalmente essa equação exige o número de Euler, que ó, tem uma potência. Por quê? Quando o T for muito grande, tá? Esse E vai para zero e aí vai dar 312 watts, tá? Posso voltar um pouquinho, ó? No mesmo exercício, tá? O meu Q, lembra? Deu 312 watts. No mesmo exercício. Então, deu 312 watts, por quê? Porque o T era muito grande, tá? Professor, mas o que acontece se o T for pequeno? For menor que 57,6? A potência, a energia perdida, ela é menor, porque ele está esquentando, o motor está esquentando. Então, ele não está, o fluxo de calor ainda não é grande o suficiente. Volto para o caso do carro a álcool, né? Você sai com o motor frio, ele vai pipocar, ele vai falhar, né? Vai acontecer algumas coisas. Por quê? Ele não está no regime permanente, está no regime transiente. Quando ele esquenta, aí ele vai pegar o ritmo, tá? Então aí eu tenho essas formas, aí é mais difícil, mas tem alguns motores, você vai procurar, vai achar o datasheet para regime transiente, tá? Eu estou pensando aqui, um momento que talvez você tenha essa fórmula é para, por exemplo, eu quero ligar a fábrica e ver quanto tempo ele tem que ficar rodando para ele atingir o regime permanente. Então, por exemplo, eu tenho que esperar o sistema aquecer uns 57,6 segundos para considerar que ele tá tá funcionando no máximo. É difícil, tá? Mas, ó, e o que eu vou fazer? Eu vou substituir a equação do Q pela minha fórmula em função de T, porque o Q depende de T agora, e vou integrar, ó, vou achar um EDT, vou integrar
E dt vai ser ΔE, que é a variação da energia, e eu vou ter a equação, tá? Como o J, isso tudo tem que dar, né? O J 3.900, eu vejo quanto que é a energia. Para atingir os 99%, né? Para atingir os 99%, não é 100. 57,6. Gente, esse exercício eu não gostei, praticamente. Pode esquecer ele. É muito específico para vocês. Vocês precisam de algo assim, ó. Análise de energia dos ciclos. Isso aqui eu preciso que vocês saibam. Né? Ó, do nosso sistema. Eu entro com combustível, no caso, o bagaço da cana-de-açúcar. Eu tenho um ar em movimento, né, para você ter o aquecimento por meio de condução. Desculpa aqui. Eu vou ter um movimento de condução, vou ter aquecimento de condução, a água vai se transformar em vapor, e porque uma bomba está empurrando a água, eu vou ter aqui o vapor. Esse vapor vai aumentar a pressão até que ele consegue girar a turbina. A turbina só gira quando a pressão atingir um limite aqui. Conforme essa turbina gira, então ela fornece trabalho no eixo, e quem recebe esse trabalho é o meu gerador elétrico. Tá? Adiantando. Qual a eficiência dessa turbina? A eficiência dessa turbina é quase de 2 a 3%, tá? A energia que você aproveita, 2 a 3% para movimento. O resto, ela volta, então o vapor aquecido ele realiza o trabalho, ele vai para o sistema que vai retirar calor. Ó, vai retirar calor, certo? Resfriamento. Normalmente a água fria tem algum reservatório aqui, eu bombeio a água do reservatório em volta da minha água do sistema, né? Eu tenho um sistema de compensação aqui que vê se não perdeu água ou não. Daqui eu resfrio o vapor, transformo em água líquida, minha bomba joga para aquecer novamente. Aquece, eu viro o vapor novamente e o ciclo reinicia, tá? Essa água é o que eu falei da aula passada. Essa água tem que ser a água mais limpa possível. Não pode ter resíduo, porque se ela tiver qualquer resíduo, pode corroer a tubulação. A pressão é alta, então precisa ser uma água pura, tá? E essa água pura vai ficar no sistema, tá? Vai ter algum lugar que, caso haja falta dessa água, tem que ser colocado mais, mas normalmente é essa quantidade aqui, tá? Essa água aqui não, essa água eu posso pôr qualquer coisa que eu quiser, com os devidos cuidados, né? Mas normalmente eu pego de um reservatório, eu resfrio essa água e volto. No caso de uma usina nuclear, o que eu faço? Em vez de combustível, eu tenho células nucleares fazendo pequenas reações atômicas. Reações atômicas de tal forma que deixam essa água radioativa, mas em alta pressão. Vai fazer a mesma coisa, é igualzinho o resto. Ela vai passar por uma turbina, água radioativa sob pressão, e depois ela vai ser resfriada. Aqui, no caso de Angra, ela é resfriada com água salgada, pelo que eu sei, tá? Ela é resfriada com água salgada. Só que essa água salgada também pega radiação, também fica radioativa. Então, essa água, depois de um tempo, eles têm que descartar, tem um sistema para tirar a radiação dela, para ser descartada. E daí ela volta para o radiador, pro meu reator atômico, né? Esse reator atômico ele tem uma proteção gigantesca, né? Deveria ter pelo menos, para que não haja vazamento de, de radiação. E o que eu acho muito interessante é que o sistema é o mesmo, tá? O que varia é o combustível para gerar o aquecimento.
O que muda? Muda na hidrelétrica, né? A hidrelétrica, em vez de eu usar calor, eu vou usar o quê? Eu vou usar a gravidade, a energia gravitacional. Então, a água vai cair em turbinas, tem que ser imensas, tem que ser canos gigantescos de água para ela fazer uma pressão suficiente para gerar a turbina. E aí, o legal é que o ciclo é aberto, né? Por quê? Porque a água que sai, ela vai para o rio, né? Então, eu tenho um reservatório imenso e vou usando essa água para gerar turbina. A queda, né, da água para gerar turbina. E aí essa turbina gira e a água segue. Então, uma usina hidrelétrica não é um sistema fechado, é um sistema aberto, né? A água vai evaporar e depois vai virar chuva de novo. No caso da usina de hidrelétrica de Itaipu, a água do reservatório normalmente é uma água que vem, ó, só por curiosidade, tá? É uma água que vem da floresta amazônica, né? Então, existe uma preocupação do INPE, eu trabalhei nessa área, uma preocupação enorme do INPE, porque se você reduz a evaporação, o ritmo de chuvas com as queimadas na Amazônia, pode ser que a usina Itaipu fique seca, não tenha combustível, não tenha água suficiente para fazer aproveitar a energia potencial. Isso é uma preocupação séria, viu, gente? Porque a usina Itaipu e o nosso estado, a nossa região, elas estão numa região do planeta, numa região tropical do planeta, onde em outros países, em outros locais, por exemplo, na Austrália, você tem o deserto lá do Outback. No hemisfério norte, você tem o deserto do Saara, tem o deserto do Saara, tem nos Estados Unidos você tem o deserto lá, o Death Valley, que também está na mesma região, está mais ou menos próximo, né? Estou forçando aí, mas tudo bem. Mais ou menos próximo à nossa região, tá? E então nossa região, ela não é uma região desértica, ela tenderia a ser uma região desértica, mas ela não é graças a toda a umidade que é gerada na região amazônica, tá? É uma coisa que o Marcos Pontes me falou que eu achei muito interessante, é que na Estação Internacional Espacial do Espaço, você não consegue tirar foto da floresta amazônica. Sabia disso? Por quê? Eu perguntei, por quê? Ele falou porque existe um oceano de nebulosidade, de nuvens na região amazônica, tá? É tanta quantidade de água na troposfera acima da região amazônica que você não consegue ver do espaço, olho nu, tá? E essa umidade, então, ela tem tendência a ir para leste, tá? E aí, quando ela vai para leste, ela encontra a Cordilheira dos Andes. E aí, o que acontece? Ela desce, ela vai para o sul e, graças a essa umidade toda que vai para o sul e a Cordilheira dos Andes, a nossa região é muito bem servida de chuvas, né? Então ela chega, essa umidade ela chega a descer aqui em toda a região do Pantanal, do estado de São Paulo, né? Paraná. Chama de zona de convergência do Atlântico Sul, né? E é graças a isso que a nossa região não é um deserto. Graças a essa chuva que vem da Amazônia. Então, por isso temos uma preocupação muito grande com o desflorestamento da região amazônica. Podendo faltar na nossa cidade. Olha que coisa interessante. Por isso que nós somos a favor da manutenção da floresta. E a nossa geladeirinha? Ah, professor, geladeirinha aqui, ó. Eu tenho meu compressor, eu tenho meu... Aí não é o ar, né? Eu tenho um gás refrigerante. E aí, gente, tem vários gases refrigerantes. Cada tipo de refrigeração é um, tá?
Então, para vocês terem noção, o refrigerante do ar-condicionado do carro é diferente do refrigerante do ar-condicionado da geladeira, que é diferente do gás refrigerante de câmeras frias. Porque cada um precisa ter trabalho sobre uma temperatura, sobre uma pressão, tá? Isso, quem se especializar em refrigeração, é muito legal, muito interessante. Então, eu tenho o ar, eu boto pressão, né? Eu boto pressão no condensador, que fica atrás da geladeira. Quando eu boto pressão, ele realiza trabalho, ele libera... Não, desculpa. Ele libera energia, ó, tem o fluxo de energia. Se ele libera, lembra, ó, se ele recebe é positivo, se ele libera é negativo. Então, meu fluxo de energia do meu corpo para o regime eu tenho que ser negativo, tá? Como ele perdeu energia, quando ele expande, ó, eu tenho uma válvula de expansão, então eu tô aqui o gás está um batendo no outro, tá? Um batendo no outro. Isso gera atrito, isso gera calor. Esse calor, você tem as grades aqui que vai por condução, vai sendo levada para o ambiente. Então ele vai ter uma temperatura maior que o ambiente aqui. E se não tiver essa temperatura maior, tá? Por exemplo, essa é a preocupação em lugares muito quentes, né? Por exemplo, você pega o Rio de Janeiro. Pô, aqui está 40 graus. Então, essa tela aqui tem que estar mais de 40 graus. Para liberar energia, para dar essa diferença de energia, ele liberar energia para o ambiente. Então, essa energia que foi liberada, quando ele expande, então tá se tracando lá, tá batendo. Quando eu expando, o que acontece? Ele precisa de energia. Ele tira a energia do ambiente. No evaporador, ele tira energia, então ele busca energia, né? Quando eu saio do evaporador, por que ele tem que sair do evaporador? Porque o compressor está puxando, ó, ele está puxando o gás refrigerante aqui e está empurrando tudo no condensador, tá? E tudo por causa dessa válvula. Professor, como é que é essa válvula? Em algumas geladeiras, gente, nas geladeiras mais baratinhas, essa válvula é apenas o cano que dá uma espremida, tá? É um furinho. Por que furo, professor? Porque como é furado, então o fluxo, ele incomoda o fluxo. Então aqui tem pressão e aqui não, porque o compressor está puxando o líquido. Então daí ele vai abaixar a temperatura aqui, tá? E aí vai se fazer o ciclo. Então, o compressor é importante. Ele tem que botar pressão aqui no condensador? Tem. Quanto mais pressão o compressor fizer, mais energia ele libera no condensador e mais energia ele tira no evaporador. E se eu tirar muita energia, eu vou ter condições de ter uma temperatura menor aqui, ó, na vizinhança do evaporador. Então é importante a geladeira, freezer, eles têm que ser um sistema que seja bem isolado termicamente. Muito bem isolado termicamente. Ele tem que aguentar temperaturas frias, mas, professor, se eu pôr uma coisa muito quente aqui, se tiver desligado, ó, a condição do sistema para um bom evaporador, uma boa geladeira, é isolamento. Ele precisa isolar bem, tá? Por isso que tem lã de vidro, tem fibra, tem um monte de coisa e as paredes são grandes, são largas, né? Se você reparar bem, abre a geladeira da sua casa e vê que ela tem uma parede espessa. A porta também. A porta da geladeira de casa é tão grande que eu consigo colocar um copo apoiado na porta, né? Então, por que ele é tão espesso assim, professor? Porque ele precisa isolar o sistema do meio externo. Se eu começo a perder energia, se ele não for isolado, o que acontece? Aqui tem pouca energia, ele vai começar a tirar energia do externo. E aí eu perco eficiência. Tá? A mesma coisa atrás do condensador. O condensador, gente, em casa eu juro, é o pior possível o cenário.
o condensador ele é condicionado atrás da parede, tem paredes em volta, né? E esse ar quente ele precisa fluir, porque senão aqui fica muito quente e eu não consigo tirar calor do meu gás, tá? Eu não consigo tirar o calor desse gás aqui, por isso que tem essas risquinhas aqui para ajudar a melhorar o transporte térmico. Nossa, tô falando pra caramba, gente do céu. Vamos lá. Relembrando, você trabalha como engenheiro trainee em um escritório de consultoria e está participando da equipe que está desenvolvendo um projeto de um novo sistema de geração de eletricidade a partir da queima do bagaço cana-de-açúcar com o intuito de aumentar a eficiência energética em comparação com o ciclo atualmente utilizado. Nesta fase, você irá identificar as interações de energias ocorridas na fronteira do gerador. Opa, agora é o gerador, né? Que será considerado como sistema termodinâmico em análise. Então, é interessante vocês fatiarem, né? Cada parte um sistema para ser analisado. Fazendo balanço de energia de formas de transferência de energia pertencentes a essa análise. Então, eu tenho o meu gerador e ele vai fornecer trabalho, que é a energia elétrica. Vai fornecer trabalho de quem? Quem que vai entrar com o trabalho? Opa, quem vai entrar com o trabalho é a turbina girando o eixo, certo? Ele vai esquentar também? Vai. Então vai ter um fluxo de calor, professor. Vai ter um fluxo de calor, tá? Geradores têm fluxo de calor, tanto as turbinas como os geradores. E aí, todo esse fluxo de calor, quanto maior for o fluxo de calor, menor vai ser a conversão do trabalho que entra para o trabalho que sai. Simples assim, tá? E aí você vai ter que fazer uma análise para ver quanto que você está perdendo aqui, né? Porque esse Q aqui, ele vai impactar na sua eficiência do sistema. Quanto mais calor, fluxo de calor você tiver, pior vai ser a eficiência. Ok? Então, beleza. Aí eu vou ter as fórmulas. Aqui, ó. Vou ter a lei de Newton para refrigeração. Vou ter que ver os manuais. Tudo isso vai ter que estar incluso, né? A área, a convecção, o coeficiente de troca de calor por convecção, né? A variação da temperatura entre a temperatura ambiente e a temperatura do sistema, tá? Para eu ter. O ideal é que isso aqui seja zero. Como é que eu faço isso na prática, professor? Na prática, eu vou lá e ponho meu, meu medidor de temperatura aqui e vejo os valores e calculo qual é o fluxo de calor que está saindo, né? Esse fluxo de calor é como se fosse o trabalho gasto pelo gerador para esquentar. Horrível, mas tudo bem, né? Potência consumida por um atuador eletromecânico. Você trabalha como engenheiro numa indústria alimentícia na divisão de achocolatados. Delícia. Está desenvolvendo um projeto de automação para essa linha de produção. Ah, professor, não é automação, eu sou mecânico. Mas como engenheiro mecânico, você vai trabalhar, vai criar sistemas para melhorar a produção, né? No caso desse chocolate. Na linha de controle de qualidade, um sensor detectará se a quantidade de achocolatado apresenta o nível mínimo desejado. Caso contrário, um atuador eletromecânico deve expulsá-lo da esteira. Gente, putz, isso é muito legal. Eu dei aula, muito legal, dei aula para um professor na Anhanguera. Quando eu trabalhava na Anhanguera de Jacareí, eu dei aula para um professor que ele dava aula de contabilidade e ele trabalhava na Johnson, tá? Não conto para ninguém, não vou falar o nome dele, nem a empresa. Uma empresa de produtos de higiene e de criança, fraldas de criança, né? Não falei Johnson, por favor, não ouça isso. E aí, ele me falou uma coisa muito legal. É a seguinte, ele trabalhava, ele foi para os Estados Unidos
para ajudar. Como ele está fazendo curso de engenharia, ele queria ser engenheiro, né, dessa empresa, JJ. Vamos chamar de JJ. E aí ele tinha uma máquina, ele ia ajudar os caras a desenvolver uma máquina que fazia agulhas, agulha cirúrgica. Aí ele me contou, explicou, é o seguinte, você pega o fio, corta o fio, faz o furo e passa a linha. Só que aí a máquina ia fazer tudo isso, tá? Sem operador. O que o operador ia fazer era colocar um rolo de linha, um rolo de aço, fio de aço, e um rolo de linha cirúrgica. Era só isso. Ele ia alimentar a máquina. A máquina ia fazer tudo, ia embalar, e se desse erro, aí chamava o engenheiro, que no caso era ele, né? Para ver qual o problema da máquina. Como é que funcionava essa seleção? Ele disse que tinha uma câmera na linha de produção que filmava as agulhas. E aí tinha um software que reconhecia o formato da agulha, se a linha estava dentro da cabeça da agulha, e aí aprovava. Por que uma câmera? Porque aí eu podia aumentar a velocidade da esteira. E as agulhas que não passassem pelo software de conhecimento, tinha um atuador que jogava para refugo, tá? E aí você devolve, vende como aço reciclado, tal, né? E aí tinha esse atuador. Mas o que eu achei interessante é que a velocidade que fazia isso era uma velocidade que nenhum homem tinha capacidade de fazer, né? Ver se está tudo certinho. O negócio era a jato, né? E depois que ele fazia tudo isso, ia para uma autoclave para higienizar, né? Garantir a asepsia e embalar, né? Então, atuadores são muito importantes, principalmente para refugo, para você ver o que é bom e o que é ruim. Pô, isso tem tudo quanto é lugar que eu imagino, né? Você vai, por exemplo, numa granja, os ovos estão passando, lava os ovos, aí tem tem um identificador para ver a massa do ovo, ou se o ovo está na densidade certa. Se não tiver, o atuador já joga pro lixo, já manda embora, ovo podre, né? Então, detectar a quantidade de chocolatado, aí no caso é uma balança, né, que faz, nível mínimo adequado. Caso contrário, o atuador deve expulsá-lo da esteira. A massa total da embalagem plástica é de 480 gramas e o curso do pistão deverá ser de 12 centímetros, conforme ilustra. Então, se o negócio não está bom, pá, arranca da esteira. A massa total da embalagem... Com outros projetos desenvolvidos, você tem a estimativa de que as perdas por atrito são desprezíveis e o fluxo de calor cedido pelo atuador é 4% dessa potência. Então, para você executar o atuador, perde 4% da potência em Q, né? Aqui, ó. Certo? Então, a potência que entra vai ser igual à soma da potência que sai. Putz, eu prefiro muito mais isso do que usar essas formas, mas tudo bem, né? Admitido a regime permanente, desprezando a massa ácido do atuador, você deverá calcular a potência fornecida pela rede de energia elétrica para o atuador, sabendo que esse processo de atuação é de 0,3 segundos. Então, ó, eu tenho a massa vezes o deslocamento, né? Vai dar o trabalho, massa vezes deslocamento, é o trabalho. Então, 480 vezes 12 centímetros, ó, 480, só que tem que estar em sistema internacional. Então, 480 gramas é 0,8 quilogramas. E o deslocamento, 12 centímetros é 0,12 metros. Pelo tempo, que é 0,3 segundos. Então, eu descubro a potência. Pô, professor, potência baixinha, né? Normalmente, os atuadores têm uma potência bem baixa. Só que disso, 4%, 0,04, vai ser dissipado em calor. Tá? Com essa potência, eu podia descobrir qual é a temperatura que ele vai chegar no final, né? Mas tudo bem.
Assim, considere a convenção de sinais, potência elétrica, rotador. Como eu sei o que saiu, né? Ó, eu sei que ele precisa usar 0,192 para atuar e 0,0768 para aquecer. Então, se eu somar os dois, a potência que ele precisa no caso subtrair, né? Porque a potência que ele precisa receber é a soma dos dois, 0,2 watts. Fácil? Essa é facinho. O que eu preciso lembrar? Que massa vezes deslocamento é trabalho, tá? E que potência é trabalho por tempo. Joia? Vamos fazer na prova? E aí, para acabar a aula de hoje, gente, para encerrar a aula de hoje, a gente vai fazer esse exercíciozinho aqui que é bem parecido. Ah, putz, eu já fiz, desculpa. Então, ó, um atador, vai cair um atador na prova, com certeza, gente. Opera em regime permanente numa indústria que disponibiliza 300 watts no seu eixo. As perdas de calor devido ao atrito entre as partes internas do atuador são 15 watts. Pô, já deu tudo? Determina a potência que deve ser disponibilizada. Ué, fácil. É só eu somar 300 watts com 15 watts. 315. Ah, 315 watts. Letra C, professor. Ah, gente, muito fácil esse exercício. Nossa, mais do outro. Então, letra C. Pessoal, dúvidas? Era o que eu tinha para apresentar hoje. Agradeço a participação de todos.